Mas é importante a gente estar vigilante em relação a isso. O professor Pedro Serrano formou-se em Direito pela PUC de São Paulo. Fez pós-doutorado em Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Ciência Política pelo Instituto Catholique de Paris e Direito Público pela Université Paris-Nanterre. Professor de Direito Constitucional pela Faculdade de Direito e de Teoria Geral do Direito da pós-graduação da PUC de São Paulo. O princípio, a meu ver, tem de ser da condenação e condenação grave. É um dos fundadores do grupo Prerrogativas. É um jurista progressista com muita atuação nas questões da cidadania e da democracia. Ajudou a elaborar a Lei de Defesa da Democracia, que transformou o golpe de Estado em crime no Brasil. Foi procurador do Estado de São Paulo e consultor especial da Câmara Municipal da capital paulista. 4 filhos, na juventude fez teatro, adora poesia e em especial do chileno Pablo Neruda. Tem orgulho de ter escolhido o direito, a profissão que, segundo ele, permite conhecer da favela ao bilionário. É colunista da revista Carta Capital, ativo nas redes sociais e presença constante no debate público do Brasil. E também é professor aqui do nosso ICL. Professor Pedro Serrano, prazer te receber aqui. Aliás, a casa é sua, né? O senhor dá aula aqui no ICL. Imagino, prazer. Um curso seu aqui no ICL. É um curso de Direito Constitucional? É um curso que tem a ver com Direito Constitucional e Teoria do Estado sobre autoritarismo e nos dias de hoje, vamos dizer assim, né? Sobre crise constitucional, crise da democracia. Um curso muito interessante. Convido a todos, quem tiver tempo, a dar uma olhada. É, só se tornar membro do ICL para poder assistir os nossos cursos aqui, inclusive deles. São 300 cursos aqui no ICL, né? Esse assunto te persegue desde jovem, a questão do direito constitucional? Sim, foi, eu acho que, muita influência do meu pai, que era da área jurídica, e de minha mãe, né? Os dois da área do direito? Os dois. E de um tio meu, um tio que é muito próximo, está vivo ainda, tio Sérgio, que foi magistrado, também me influenciou bastante, me orientou na época. Em suma, acabei indo para o direito e fiz uma opção que gostei, porque você sabe que o direito tem uma coisa interessante, ele não é só uma profissão, ele dá sentido à existência da gente. A luta pelos direitos é algo que foi construído pelos nossos antepassados, não foi produto dos direitos de tinta no papel, foi produto do sangue nas calçadas. Quer dizer, se você pegar as revoluções americana, francesa e inglesa, o cidadão construído por essas revoluções era o homem branco, dotado de patrimônio ou renda. Os negros eram excluídos da condição humana. Nos Estados Unidos eram considerados 3/4 humanos nas legislações. No Brasil, semoventes, gado. As mulheres eram consideradas titulares de seus direitos, mas exerciam esses direitos pelos seus maridos. Os trabalhadores eram dependentes do seu patrão. O patrão era o homem que tinha qualificação intelectual, era um homem dotado das condições da autonomia moral e política própria da cidadania. O trabalhador, como um ser menor, era um ser sem essas condições de status social para exercer essa autonomia. Pois, a partir de junho de 1848, nas jornadas de Paris, os trabalhadores são massacrados por Louis Bonaparte, mas surgem como atores políticos na Europa. Décadas depois, adquirem a cidadania formal, que é o direito a votar e ser votado, e com isso conquistam direitos. E as mulheres também? Através de muita luta e sacrifício. As mulheres sufragistas no século XX, mais de 1000 são presas no Reino Unido, algumas morrem, né? Nessa luta para conseguir a cidadania formal, e a partir daí começam a conquistar direitos e a civilizar a família. Os negros a mesma coisa, os LGBTs também. Então, os direitos conquistados por esses antepassados que sofreram é um tesouro que foi entregue para nós, que junto com o direito a exercê-los tem um dever,
que é o dever de lutar pela sua manutenção e melhora, e entregar para quem vai nascer. Então eles são... Você herda, né? Você herda aqueles direitos como um tesouro e tem que entregar aquilo para os Melhorado. nossos filhos, melhorado para os nossos filhos e netos. Nós vivos não temos o direito de abrir mão deles. E nós temos a honra de ser a única profissão que tem por ofício guerrear e lutar por esses direitos. Então isso dá sentido à nossa vida, não é uma mera profissão. Quem exerce o direito para valer, tem consciência desse papel que o direito tem, encontra sentido para a sua vida. A existência deixa de ser existência, passa a ser vida, através dessa luta, desse tipo de processo. Então, tenho imenso orgulho da minha profissão. Agora, te ouvindo falar disso, né, e da evolução dessas lutas que vem lá no século XVII, século XVIII, né, até agora, quer dizer, passando aí pela Revolução Francesa e até agora, a gente vê que houve uma grande evolução, né, no respeito à dignidade da pessoa, os direitos humanos. A gente evoluiu muito. Sim. Quando a gente olha a história de uma perspectiva diferente, mais distante, né? Agora, quando a gente está imerso no processo do dia a dia, e principalmente no Brasil, a coisa fica meio desesperadora, que a gente acha que está retrocedendo, né? A gente não vê esse avanço. Mas é uma tendência humana. Quando a gente vê a história em longo prazo, se você pensar, um senhor feudal vivia em condições de saúde, de higiene, de qualidade e quantidade de vida muito pior que a do operário hoje em dia. Mas, então, no longo prazo, há um certo otimismo quando a gente olha, mas no curto prazo é sempre pessimista mesmo. Eu, por exemplo, eu passei dos 70 anos. Uhum. O senhor já passou de 60, né? Quando eu era criança, quando eu vi uma pessoa de 70 anos, era uma coisa assim, nossa, o sujeito é velho demais. E a gente não se sente assim. É verdade. Né? Eu me lembro que você falava, as pessoas falavam, né? No caso da mulher, né? Tinha um samba que o Miltinho cantava, mulher de 30. Uhum. Você, mulher de 30, balzaquiana, né? Hoje a mulher de 30 é uma menina. Né? Menina total, é isso. Né? É. Hoje as mulheres estão ativas, bonitas, com 60 anos. A média de vida, Chico, mudou, fim né? do século XIX, começo do século XX, era 35 anos. Hoje nós estamos, dependendo do segmento social, 80. Quer dizer, mudou bastante, tudo mudou muito, né? Essas coisas. Isso acompanhado, então, de uma evolução nos direitos, no respeito à pessoa, que a gente, quando está envolvido, como eu disse, no dia a dia, e nessa história, inclusive política conturbada do país, a gente acha que não está saindo do lugar, mas está, né? Eu acho que, é óbvio que tudo é cheio de contradições. Você vê, por exemplo, os direitos humanos, eles passam a ter uma dimensão política. Eu estou lendo um livro muito interessante que mostra a relação entre o surgimento do circuito efetivo que foi propício para o desenvolvimento dos direitos humanos como política, como ação política concreta. Isso passa a ocorrer na segunda metade do século XVIII. A relação disso com o romance epistolar. O romance epistolar a gente fala pouco hoje em dia, mas foi um tipo de comunicação que era mais ou menos a internet hoje em dia. Empolgou as pessoas na época. Você passava a ver personagens sem a mediação de um narrador e tinha uma relação direta com esse personagem. Não eram mais aquelas personagens da aristocracia. Eram os personagens comuns do dia a dia, as pessoas normais. E principalmente aquelas pessoas que já não estavam próximas a você. Porque até então a noção de comunidade do ser humano era quem morava perto, desde a Idade Média. É quem está do meu lado. Né? E aquilo começa a trazer figuras de Sevilha, de não sei onde, do mundo árabe. Começava a ler essas cartas trocadas. Começa a surgir ali uma noção de uma comunidade imaginada. E isso dá origem a duas coisas absolutamente antagônicas. De um lado, o circuito afetivo que propiciou a ideia verdadeira de humanidade, de direitos humanos, e do outro lado, do nacionalismo, que foi a tragédia que nós conhecemos na Alemanha, na Itália, do século XX, né, que se fez gerar o nazismo e o... Então, o ser humano, ele produz o bem e o mal juntos, são irmãos, são irmanados, né? Junto com o Estado de Direito surgiu o Estado de Exceção, e que nos acompanha até hoje. Né? Essa ideia de bandido bom é bandido morto, pátria acima de tudo e de todos, e pátria entendido como os incluídos e os que pensam como eu. Esse tipo de ideia sempre teve junto. A ideia de liberdade, de igualdade,
E é muito antigo, isso tudo vem de muito antigo. A origem disso, na realidade, é extremamente antigo. Eu diria até marcado historicamente. Tem muita gente que fala que a fundação da política foi registrada por Ésquilo na primeira tragédia grega, cerca de 500 anos antes de Cristo, mais ou menos no período do governo de Crisênesis, que estabeleceu o governo da isonomia. E foi na Orestes, essa trilogia de Ésquilo, que está registrada a fundação da política, e ela é fundada, a ideia de política como polis organizada, instituições e leis, ela é fundada pelo julgamento público. Até então, as pessoas resolviam os homicídios, por exemplo, o homicídio do meu filho, eu resolvia matando o filho do sujeito que matou meu filho. Era, portanto, um homicídio atrás do outro, uma violência atrás do outro na aristocracia ateniense. E aí a personagem Palatena, né, a deusa Pala, cria o julgamento público e com isso funda ao mesmo tempo a política e o direito. Tem uma frase que ela fala que eu notei que é muito interessante, que ela fala: não conspurquem a pureza das nossas leis com seus estratagemas. Ou seja, ao mesmo tempo que funda ali a política e funda o direito, ela circunscreve a autonomia do direito. O direito é uma ação política? É uma ação política, só que não se dá por razões de disputa de poder, ele deve se dar por razões de justiça. E é isso que marca a história humana. A ideia de justiça, desde aquela época, pode ser traduzida como um equilíbrio, a manutenção de ideias de liberdade e igualdade. O Estado democrático de direito hoje em dia, na contemporaneidade, o que representa isso? Um Estado garantidor de liberdade e de igualdade. Contra ele, nós temos os que defendem um Estado de segurança. Né? Dizer, como Hobbes pensou, um estado de violência, de garantia da paz social pela violência e não pelos direitos. Quer dizer, nós podemos ter um país cheio de leis, de tribunais, o que for, e não ser nada justo. Né? Mais do que isso. Aliás, assim aconteceu na Alemanha, claro. Assim aconteceu no Estado Novo do Brasil, tinha Constituição e tudo, né? A famosa polaca. Os estudos melhores sobre o que foram as ditaduras no século XX são estudos que apontam que eram estados duais. Né? Tem um livro lançado atualmente esse ano no Brasil, chama Estado Dual, de Ernest Frankl, um jurista que escreveu isso no calor dos fatos. Era um advogado judeu que não teve a sua advocacia cassada em 1933 com a ascensão do nazismo, porque tinha sido herói da Primeira Guerra Mundial. Então eles pouparam os judeus que tinham lutado na Primeira Guerra Mundial, e foi até 1938 exercendo a advocacia. Nesse período ele escreve esse livro, e é um livro muito interessante, porque mostra que as ditaduras não foram estados de polícia ou de exceção apenas. Era uma convivência entre aspectos do Estado de Direito, de um Estado normativo, com um Estado de prerrogativas, um Estado de exceção. Você tinha a Gestapo, tinha o campo de concentração, mas mantinha justiça, juiz, promotor, lei, advogado. Tinha um arcabouço legal que suportava isso, né? Que convivia em tensão com uma ditadura também. Talvez daí que tem gente que pensa que pode dar golpe dentro das 4 linhas, né? E eu ia falar disso. Como é que se instaura a ditadura hitlerista? Depois do fogo no Reichstag, por um decreto de emergência feito com base no artigo 48 da Constituição de Weimar, né? Constituição Democrática. Não era 142? Não. Não era feito com base nisso, quer dizer, o estado de sítio que se pretendia fazer no Brasil. Na realidade, houve um imenso erro do ex-presidente ao ter falado que é evidente que ele não queria dar um golpe porque ele queria baixar um decreto de estado de sítio. Todos os golpes e todas as ditaduras, em especial autogolpes, foram instauradas por atos de direito de declaração, atos de exceção, decretos de exceção. Hitler pelo decreto de emergência, a ditadura brasileira pelo ato institucional número 1, e todos declaravam estar cumprindo as constituições da época. A Constituição de Weimar, democrática, ficou vigendo durante a ditadura nazista. O ato institucional número 1 de 64 declara que mantém vigendo a Constituição de 46. Né? Então, isso sempre foi uma tendência, querer dar uma roupagem de direita, roupagem de direito para a barbárie da ditadura. Sempre foi assim. Quer dizer, não tem nada de novo isso. Né? Aliás, talvez um dos erros do ex-presidente seja isso, tentado usar uma forma de autoritarismo old-fashioned, que não é mais usada no mundo. Hoje temos uma forma tão autoritária quanto, mas mais sofisticada. Mas mesmo em 64, né, a gente podia observar, havia uma ligeira sofisticação, né, nos golpistas
tinha um pessoal mais esclarecido, né? Porque a sensação que dá é que o ex-presidente agora é um sujeito muito bronco, ele não tem muita noção. Mas você sabe que em todas, não é só 64, no nazismo e no fascismo também, você teve apoio. Por exemplo, tem um outro livro, Direito Degenerado, do Bernard Hitters, que ele mostra como que seria impossível ter ascendido o nazismo sem um forte apoio do sistema de justiça e de juristas, de gente muito ilustrada, muito lúcida. Carl Schmitt é o maior constitucionalista do século XX, é quem pensou o Estado nazista. Mantinha o sistema legal, mas corroía o sistema legal para atender. Ele convivia em tensão com o estado de exceção, né? Então, como é que o Frankl, que é esse autor, ele percebe isso? Que ele era, entre 33 e 38, ele que era advogado trabalhista, vira advogado penal, para poder defender os judeus e os partisãs perseguidos pela ditadura nazista. E o esforço dele e dos outros criminalistas era condenar os seus clientes. Porque ao condenar na justiça, o sujeito não ia para o campo de concentração, não morria, né? E ele acabava sendo preso numa prisão comum. Aqui no Brasil foi a mesma coisa. Se você perguntar para os advogados, que ainda muitos estão vivos, da época da ditadura militar, os que advogaram para preso político, né? Você vai ver que eles procuravam que o preso fosse logo para a justiça militar. Porque daí, uma vez identificado, não era mais torturado, não sumia, não desaparecia. Uma vez que estivesse dentro daquela racionalidade saía da clandestinidade Isso. E caía dentro do sistema legal. Dentro do sistema legal, que por pior que fosse, por pior e mais injusto que fosse, estava salvo a vida dele. Então, esse tipo de estrutura, na realidade, é comum à ditadura. Há uma lenda de que as ditaduras existiram de forma pura. Nem a ditadura existe de forma pura, nem o Estado de Direito existe de forma pura. O Estado de Direito democrático também é percorrido por elementos autoritários, medidas autoritárias no seu interior, né? É luta permanente. É uma luta permanente, é isso. Quer dizer, por isso é que não dá para querer dizer, o Brasil não tem democracia. Não, o Brasil tem democracia. Talvez não na intensidade que a gente deseja, mas tem sim. É uma democracia recém-nascida, mas ela está. Às vezes parece que vai morrer, mas está resistindo, vai e volta. Há pouco tempo, né, 2 anos, a gente viveu, a gente vai descobrindo agora, né, um risco enorme a todo o Estado de Direito, né, com a tentativa de golpe promovida por setores militares, principalmente militares, né, porque em 64 você teve uma participação civil muito forte, empresarial muito forte, interesses externos dos Estados Unidos, mas agora foi bem militar, né? Foi. E um núcleo miliciano determinado, né, das Forças Armadas, né? Parece que não foi, inclusive, eles não encontraram consenso lá dentro, é razão, talvez, de não ter dado certo. Mas as instituições resistiram. É devido à Constituição de 88, essa resistência? Eu acho que, sem dúvida alguma, a Constituição, a lei ajuda nessas horas a conter. Mas a solução do problema é nós, é a sociedade civil, não é no judiciário, nem na Constituição, nem no direito que você vai ter mecanismo de solução do problema. O que nós tivemos foi uma tentativa de golpe em vários atos, é que nem uma peça de teatro que tem vários atos, né? Mas a peça é uma só. O golpe foi um só, ele começa com as manifestações na rua não, as manifestações em frente aos quartéis, se fossem democráticas... Produzidas, programadas, né? Programadas, articuladas, financiadas, a interrupção do fluxo de transporte, tudo isso para tentar mobilizar a opinião pública, a ação na internet, uma ação orquestrada para poder criar um clima de instabilidade e de apelo fascista no país, né? Passamos a uma execução maior em certo momento em que houve o planejamento da morte do presidente eleito, do vice, do ministro Alexandre, inclusive chegando a começar a execução da morte. No caso do ministro Alexandre, estava em volta do apartamento dele aqueles militares superiores do Exército, tenente-coronel, general, etc., para poder executar. Pessoal das Forças Especiais, que é exatamente o pessoal treinado para fazer assassinatos no Exército, né, para matar. Poucos dias depois tivemos o atentado à bomba no aeroporto de Brasília, um ato terrorista, e isso tudo encontra seu ápice no 8 de janeiro, digamos assim, né? Que foi uma ação também articulada, financiada de vários estados, que trouxe pessoas em ônibus para tentar fazer uma manifestação violenta para chamar a atenção das Forças Armadas. Ali eu já acho que era um movimento para pressionar os resistentes das Forças Armadas ao golpe a aderirem ao golpe, né? Então acho que foi todo esse movimento, houve
São vários atos, mas de uma peça de teatro só. Né? Uma tentativa de Mas golpe. diferente, por exemplo, de 64, onde havia, de fato, espontaneamente, uma manifestação de povo nas ruas, principalmente da classe média, né? Você sabe que eu acho que tem uma diferença? Eu acho que o golpe de 64 foi um golpe estamental, a impressão que me deu. Como? Um golpe da burocracia das Forças Armadas, do estamento militar, apoiado por segmentos do empresariado civil. E dos conservadores, principalmente da Igreja Católica. Isso, desses segmentos sociais, vamos dizer, mais reacionários, né? Mas eu vejo hoje uma estrutura mais... Então tem mais militarismo, se você fosse Isso pegar o que eu tô exemplo dizendo. alemão. Esse pessoal que está Agora, esse agora... é manipulação militar mesmo. Mas esse agora tem forte apoio popular. Ele tem um traço mais fascista. Porque ele tem um forte apoio na sociedade. Quer dizer, teve, né, por um período. O bolsonarismo chegou a ter quase metade dos votos no Brasil. Quer dizer, é uma força popular que não dá para secundarizar. Tem uma base social que não dá para você menosprezar, porque esse é que é o nosso grande problema. Nós temos que desmobilizar esse circuito afetivo para poder garantir a democracia. Né? Por isso é que eu acho que, provavelmente, eu não sou muito da ciência política no sentido eleitoral, não sou muito bom nisso, Chico, mas eu acho que nós vamos ter uma segunda eleição onde o tema principal vai ser esse, a garantia da democracia, a próxima. A próxima eleição. É. Mas onde certamente, né, muitas ilusões que foram vendidas como Deus, Pátria e Família terão um peso menor do que já tiveram. Né? É isso porque, vamos dizer, se de um lado eu acho que nós, na sociedade, setores progressistas, estamos falhando muito, a realidade é que o nosso sistema de justiça tem funcionado bem nesse aspecto. Você vê, a investigação que a Polícia Federal fez do golpe é um espetáculo. É uma lição para o mundo de como se investiga de forma democrática, sigilosa, eficiente, com respeito aos direitos, sem violência. Você consegue investigar um crime dificílimo de investigar. Muito difícil de investigar. Muito difícil de chegar à cúpula. Mais difícil ainda chegar à cúpula num país que tem a tradição de intervenção militar que nós temos, chegamos a pegar 8 generais indiciados. Inclusive com digitais de oficiais, né? Eu vi aquilo, eu fiquei impressionado. Como é que uma foto, né? Tira uma foto do documento. De uma carteira de identidade. A Polícia Federal vai lá, pega aquele resíduo de dedo que está aqui, entra tecnologicamente naquilo, identifica a digital. Eu sou do tempo que digital era vista com pozinho, hein? Jogava um pozinho, você vai lá, identifica a digital do sujeito, identifica o cara, interfere, vê qual telefone ele estava usando, que estava em nome de terceiro, pega as conversas de todo o grupo, quer dizer, uma atividade de investigação eficiente, correta, sem violência com ninguém. Os 4 só foram presos depois que já demonstrado que tinham tentado matar, queriam matar, gente sem nenhum tipo de pudor moral, inclusive, pior tipo de ser humano que pode criar, os psicopatas mesmo, né? Então, gente dotada de psicopatia que tem um imenso risco de matar gente, nem sei como é que estão no exército. Aliás, uma das coisas que temos que discutir, por que as Forças Armadas ainda não tomaram medidas contra essas pessoas, né? Porque evidentemente cometeram não só um crime grave, demonstraram não ter a menor condição de portar arma, são um risco à vida dos outros. Mas porque há um histórico, eu queria te consultar, professor, a respeito disso, é um histórico das Forças Armadas no Brasil, né, historicamente sempre foram golpistas, né, sempre foram autoritárias, sempre teve uma formação, né, dessa ordem. É a primeira vez, talvez a segunda, que a primeira talvez tenha sido conduzida em nome da legalidade pelo Marechal Lott, em 55, garantindo a posse de Juscelino Kubitschek na presidência. Não é? Mas é a primeira vez, né, que setores militares seguram a onda e fazem com que a justiça aconteça. Eu acho que é que vai acontecer. Não, a impressão que me deu é que tinha um pedaço das Forças Armadas importante, não é qualquer grupo. Nós estamos falando de oficiais generais, gente que tem poder, presidente da República, ministro de Estado. Por isso que eu falo, a tentativa de golpe de Estado é um crime de perigo. E não pode haver dúvida que corremos grave perigo de acontecer, porque as pessoas que tentaram dar o golpe tinham poder para isso. E foram barradas
por vários fatores, falta de apoio externo, uma série de coisas, mas também foram barradas pela reação de parte do comando das Forças Armadas que se negou a aderir, né, agindo de uma forma corretíssima, digamos assim, uma forma que é o que a gente espera, né, honrar a farda, né? Então, mas que eu acho que deve ser gente mais lúcida que viu que aquilo era uma insanidade, porque tudo bem, iam dar o golpe, mas daquilo... O que pensou, como disse o ex-presidente, na sua versatilidade de língua estrangeira, né? Não pensaram no after day. Pois é. Em vez do day after. É. Né? Quer dizer, eles pensaram talvez no dia eles seguinte, falam assim, como é que a gente dá o golpe e depois? Vamos fazer o quê? No mundo em que essa forma de autoritarismo, que são as ditaduras, os estados duais, o estado de exceção por governo de exceção, não é mais usado. Você pegar os estados autoritários, tanto de direita quanto de esquerda, no mundo hoje, são estados em que o autoritarismo e a degradação da democracia e do direito foi introduzida por medidas no interior da democracia, fractais no sistema, líquidas, que foram desnaturando aos poucos a democracia e os direitos. Não houve a instauração de um ditador, um decreto, como havia no século XX, um decreto ou um ato jurídico que instaurasse uma ditadura e suspendesse os direitos. Os ditadores não tinham vergonha de dizer, sou um ditador. Né? Isso. Hoje em dia é diferente. Você pega Hungria, Turquia, todos os países que têm essa característica de ter degenerado de vez a democracia fazem isso. E há um forte autoritarismo presente no interior das democracias do mundo que se realiza por essas medidas de exceção. Patriotic Act nos Estados Unidos, leis antiterrorismo na Europa. Aqui na América Latina com outro perfil, né? Tivemos processos penais de exceção, né? Quer dizer, o impeachment de Dilma, antes disso o Mensalão, Lava Jato, etc. aqui no Brasil, que foram medidas de exceção. A tentativa, me parece, que foi mal informada do ex-presidente desses comandantes, é eles tentarem promover um golpe de Estado old fashioned, quer dizer, próprio do século XX. Por isso que aqueles tanques da Marinha soltavam fumaça preta, é um negócio antigo. É um negócio antigo mesmo, quer dizer, um troço que não pega mais, não é assim que se faz, né? Quer dizer, faltou até um pouco de informação. E eu acho que quem resistiu nas Forças Armadas é porque de alguma forma tinha sensibilidade para isso. Mesmo se fosse para dar um golpe e degenerar a Constituição, não é assim mais que se faz, quer dizer, isso não ia trazer apoio externo, ia ter problema. Isso exige uma coisa mais sofisticada. Mais sofisticada hoje em dia. Né? Hoje em dia é uma forma tão autoritária quanto, tão nefasta quanto, mas com outra sofisticação, com mais fractalidade no interior da estrutura de Estado, mais cirúrgicos os ataques, você não suspende direitos da sociedade como um todo. Ele estava querendo baixar um decreto de estado de sítio que suspende os direitos de todos nós. Né? Isso é muito próprio do século XX, pouquíssimo próprio do momento que a gente vive. Mas o mundo inteiro está vivendo uma onda disso, né? Tá uma nova forma de autoritarismo. A Europa, nova o próprio forma. Estados Unidos com a vitória do Trump. Mas sempre dessa forma, com uma maquiagem democrática, com uma aparência democrática, com alguma mediação com o discurso democrático. Né? Porque todo mecanismo autoritário, para ser eficiente, ele não pode se apresentar como autoritário, ele tem que ter uma apresentação outra. Esse tipo de mecanismo, que no século XX enganava. As pessoas, durante muito tempo, falavam, não, a ditadura militar no Brasil é uma forma normal de viver. Né? Também no nazismo. O povo alemão, até a guerra acontecer, achava que era uma forma normal de viver, até boa. E tinha lá um mecanismo democrático, civilizados, etc. Né? Hoje em dia já não engana, porque nós tivemos a experiência do nazismo, da ditadura militar. Por isso é que o decreto do Bolsonaro não enganou, nem engana ninguém. Não adianta não enganar. Por isso que os militares perceberam, alguns deles, que isso aí não vai enganar ninguém. Né? Isso vai ser considerado uma ilegalidade. O decreto de estado de sítio existe. Para estado de guerra, nós não estávamos em estado de guerra com o país. E para graves perturbações da ordem pública nacional. O único tipo de perturbação de ordem pública que havia era produzida por ele mesmo e pelos seus apoiadores. Quer dizer, então é evidente que isso é furado. Né? Só que antigamente, começo do século XX, década de 30, década de 60 aqui no Brasil, década de 30 na Europa, isso colou. Hoje não cola mais porque a gente já passou por isso. Né? Hoje precisa de um jeito novo de fazer autoritarismo. Não é que matou o autoritarismo, não, ele está vivo aí, só que é outro jeito que eles fazem. Né? E hoje não precisa do controle físico, né, de todo mundo, basta o controle pela internet, pelas redes, controle digital. Né? E é mais cirúrgico, você não precisa
fazer como o Bolsonaro falou, matar 30 mil pessoas. Não precisa disso. Hoje em dia, isso só traz problema. Isso não, as pessoas não enganam ninguém, esse mecanismo. Hoje em dia é muito mais cirúrgico. Eles capturam aquela pessoa, aquele grupo. É mais cirúrgico. A forma de violência do Estado é mais seletiva e mais eficiente. Mas nós não deixamos de ter gente, inclusive armada, ou dentro de forças armadas. Certamente você tem núcleos aqui e acolá de gente truculenta. Claro, gente... veja, não é que é impossível haver uma ditadura old fashion no Brasil. Claro que não. Nós temos só 0,8% da economia mundial. É evidente que aqui pode acontecer qualquer coisa. Quase tivemos. Não foi brincadeira o que houve. Enfim, quem está tratando como brincadeira é quem quer daqui a pouco vir com discurso. Não, gente, mas não é coisa de velhinha. Foi só pensamento. Que pensamento? Estava mobilizado as forças especiais do Exército para matar um ministro. Não tem nada de pensamento, só ninguém. Matar um ministro, um presidente e um vice. Claro. E teve gente que foi para o aeroporto para estourar bomba em banco e confessou depois que fazia isso para chamar os militares. Quer dizer, destruíram a sede dos três poderes numa manifestação violenta com a intenção, e está mais do que provado isso, até na internet e nas gravações que fizeram, com a intenção de convocar os militares, né? E agora o que está se demonstrando, que é essa investigação brilhante da Polícia Federal, é que tudo isso foi comandado, orquestrado e financiado. E há uma forte suspeita de que o ex-presidente da República seja um dos principais comandantes desse tipo de operação, que, como eu falei, foi uma peça de teatro só em vários atos. Eu estudo o tema de estado de exceção há pelo menos 20 anos. E eu vou te dizer, eu não conheço, não vi ainda, deve ter, investigação tão sofisticada em relação a esse tema como a que houve agora. Foi uma investigação extremamente competente, extremamente sofisticada e carregada de provas. Há um certo desespero, eu noto, nas lideranças desse movimento golpista, porque eles estão percebendo isso. Estão percebendo que, por exemplo, já não há discussão que houve crime de golpe, não há um debate sério. Você sempre vai Aliás, ter... é uma especialidade sua, né? Claro. O golpe de Estado como crime. Como crime. É óbvio que vão ter, sempre, desde a ascensão do nazismo teve, aqui no Brasil também, sempre tem os juristas do Reich. Sempre tem aqueles que submetem o seu diploma e a sua profissão, do mesmo jeito que tem militares que traem a farda e a pátria. E gente conhecida, aqui no caso, vou citar o nome, eu posso citar, né, o doutor Ives Gandra, né? Um sujeito conceituado. Eu não quero falar nomes, porque isso é uma coisa complicada, né? Cada um tem suas razões. Como jornalista eu falo, acho um absurdo. Mas eu acho que nós temos os nossos juristas do Reich, aqueles que a todo momento estão querendo encontrar justificativas e discursos, os justificadores da barbárie. Né? Como tem cristão apoiando ou querendo passar pano para quem planejou matar gente, né? Foi planejado. Que apoia a pena de morte. Não, e que fica apoiando a tentativa de homicídio de presidente eleito, vice-presidente eleito e ministro do Supremo. Como é que pode ser cristão propor homicídio? Tem até padre aí. Porque pena de morte ainda dá para discutir, tem processo, tem uma institucionalidade. Não, mas o cristão agora, não pode, porque o fundador dessa religião, né, foi executado em pena de morte. Não, mas claro, mas eu diria que pelo menos em termos de civilização, a pena de morte, eu sou contra, obviamente, a pena de morte, mas ainda dá para você falar que tem processo e tal. Esse caso não era assassinato mesmo. O que nós estamos vendo, o que quase se viveu no Brasil era assassinato. Cercaram o ministro, estavam apostos com armas para poder matá-lo. Atira e mata. Mata, é isso que não se trata. Isso, bem, mas em suma, você tem juristas que sempre vão querer construir discursos e narrativas, mas falsas. Não dá para vir querer falar que golpe não é golpe, que isso tudo foi um mero pensamento, foi uma mera intenção, uma mera cogitação. Não foi. Não foi. Científica e tecnicamente, não foi. Não há ninguém sério que possa dizer que não houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil e que completou integralmente os tipos penais previstos na nossa legislação. Mas não que pode procura se sustentar no artigo 142 da Constituição. É curioso, eu estava vendo esses dias sobre o artigo 142, parece, salvo engano, que ele foi proposto aos constituintes pelo general Leônidas Pires Gonçalves, que era o comandante do Exército no governo de Sarney, que ele teria proposto o artigo 142, que, mal redigido, dá uma brecha
para o Exército, para as Forças Armadas poderem atuar, principalmente o Exército, né? Poderem atuar com poder moderador, como maior do que os três poderes constituídos. Mas ali foi plantada essa semente. Existem erros no direito, nas interpretações do direito. Existem divergências aceitáveis, às vezes. Esse caso não foi só erro, foi um terraplanismo jurídico. Não tem nenhum sentido. O que é o terraplanismo jurídico? Porque, veja, nós temos 3 poderes criados na nossa Constituição. A nossa Constituição é uma Constituição ampla. Ela é uma Constituição de muitos artigos, é uma Constituição analítica, nós chamamos do direito constitucional, que tem muitos dispositivos. E que criou 3 poderes de forma exaustiva, detalhou o funcionamento de cada um, até exagerado, não precisava tanto. Cargos, é composto por quem, qual a característica, qual a extensão do poder de cada um, o que cada um pode. Então. Aí, de repente, essa mesma Constituição resolveria, implícita num artigo isolado, criar todo um poder, que não está explicitado em lugar nenhum, que é um poder moderador. Mas como é que aquilo vai parar ali? Que é um poder moderador que não existe numa democracia. A Constituição é a Constituição democrática. Mas como é que aquilo vai parar ali, aquele Porque artigo 142? ele tem um sentido. Quando você lê o artigo, você consegue se entender. As Forças Armadas devem atuar quando convocadas por qualquer um dos poderes. Qualquer um dos poderes, então... Não, calma. Só que assim, quando fala qualquer um dos poderes, está se reportando a quais poderes? Os criados pelos outros dispositivos. Interpretar um artigo isoladamente é considerado truisticamente no direito um imenso erro. Né? É proibido cobiçar a mulher do próximo. Quer dizer que se o meu vizinho está viajando, eu posso cobiçar a mulher dele? É óbvio que não. A palavra próximo quer dizer tem um outro sentido. Né? Quer dizer, o direito se interpreta assim, ele se interpreta dentro do contexto normativo. Né? Então, quando fala que os poderes podem convocar forças armadas, fala dos poderes nas competências deles, que estão explicitadas nos outros artigos da Constituição. O Poder Legislativo, quando que ele pode, vamos dizer, convocar as Forças Armadas? Quando houver um tumulto dentro do Legislativo, dentro do prédio do Legislativo, que a Polícia Legislativa não seja suficiente para conter. Mas tal como está ali, pode ensejar a interpretação de que o Poder Legislativo pode mandar destituir... Não pode. Isso é que não pode. O presidente, porque não pode, não pode, de jeito nenhum. Esse artigo não se interpreta de forma isolada. Eu Mas não posso, não dá margem a esse tipo não dá, eu não posso. Veja, aos interessados. Eu não criei linguagem para dar o sentido que eu quero nas coisas, chamar isso aqui de elefante. A comunidade é criada, a linguagem é criada pela comunidade, ela não é só minha, né? Existe um sentido que eu devo atribuir nas coisas. Então é evidente que isso não está escrito lá. Você está tratando de questão de segurança, quer dizer, o judiciário, quando tiver um ataque no judiciário e a polícia judiciária não for capaz de conter, o presidente do judiciário pode chamar as Forças Armadas para ajudar. E no executivo é um pouco mais amplo, porque ele culpa de segurança pública. Há um problema de segurança pública que a polícia não é capaz de cuidar, convoca essas Forças Armadas para aquilo. Não para interferir na estrutura constitucional de Estado, para ser um poder moderador, nunca. As Forças Armadas estão muito claras na Constituição. Elas são uma subdivisão, uma divisão de um ministério. Cargo de segundo escalão, absolutamente subordinado. Não tem nada de poder moderador, isso não existe. Isso é invenção, né? É querer atribuir... Você não acha que o artigo 142 tem propiciado um discurso para golpistas tentarem justificar a sua ação? Imagina. É um discurso falso. Sim, mas... Veja, sempre vai ter um discurso de alguma coisa, né? Sempre vai se basear em alguma coisa, né? Sempre vai. Hitler se baseou no artigo 48 da Constituição de Weimar para instaurar uma ditadura, dizendo que estava realizando a democracia, matou 11 milhões de pessoas em campo de concentração, 6 milhões de judeus. Né? Ele tinha lá o discurso dele, mas é óbvio que é um discurso que não cabia em pé. Para quem conhece direito sabe que aquilo não para em pé, né? Quer dizer, então não tem lógica no sentido da tradição jurídica, no sentido do que as palavras devem ser chamadas. Quando eu falo terraplanismo, tem um sentido isso na filosofia política. Os gregos chamavam idiota aquele que não participava da vida política. Isso os gregos lá na antiguidade. Se a gente for trazer para hoje, idiota é aquele que não participa do que é comum a nós, a linguagem. Aquele que dá um sentido nas palavras que só ele entende e só ele quer dar. Então, isso aí é uma interpretação idiota do direito. É uma interpretação dada de acordo com o desejo ideológico de quem interpreta, e não de acordo com a tradição e história do próprio direito, né? Com o contexto que o próprio direito tem.
Né? Portanto, é uma linguagem idiota, um terraplanismo Então, você acha jurídico. que, Não, tal é como algo que não está- deve ser considerado como sério. Mas o artigo 142, tal como está, Não há nenhum diz problema. de jeito nenhum, mas de modo nenhum que os golpistas pretendem que ele diz, mas de jeito nenhum. Ninguém sério, nenhum jurista minimamente sério, independente do seu ponto de vista ideológico, vai atribuir esse sentido a ele, porque não tem sentido. Se a Constituição quisesse criar um poder moderador, deixaria de ser democrática? Ela criaria expressamente, porque ela criou expressamente o Poder Judiciário, diversos artigos, expressamente o Diria em Poder algum Executivo. lugar, cabe às Forças As Armadas, Armadas. o papel de poder de moderação, intervir no conflito, isso não passaria nunca na Constituinte de 88, porque a Constituição é democrática, é a primeira Constituição democrática nossa. Essa interpretação é uma interpretação idiota do texto com uma finalidade de instrumentalizar não o direito, mas a forma para fins ideológicos. Né? O direito não, porque o direito é insuscetível. Mas ela desse- serviu para estimular. Esta leitura serviu para Várias estimular. coisas. Não, fake news também, é uma fake news jurídica isso. É a falsidade, a fraude posta como verdade. Quer dizer, a fake news também, não se inventava lá que tragédia do Rio Grande do Sul foi causada por uma ação do PT, sei lá, essas coisas malucas. Como se inventa que há uma grande ameaça ao país do comunismo. Do comunismo, tem mais, nem, Até hoje. nem no Partido Comunista tem mais comunista, vamos falar que é verdade. Isso não existe mais no mundo. Então caçando Mas comunista. tem muita gente que ainda acredita nisso no Brasil. Tem, mas inclusive, e principalmente no meio militar. Mas são crenças, né? Tem gente que acha que se vender tudo que tem, Deus vai dar para ele 10 vezes mais, né? Esquece que Deus é algo que deve estar a serviço de si próprio, né? Quer dizer, você deve adorar a Deus por Deus e não porque quer ganhar alguma coisa com isso, né? Não se deve levar o nome de Deus em vão. É isso que é o sentido dessa norma religiosa, né? Desse mandamento. É você amar Deus por ele ser Deus e não porque ele vai te dar alguma coisa em troca. Mas as pessoas acreditam, né? Tem gente que acredita que se você voltar um celular para o céu, você vai se comunicar com ETs que vão interferir aqui na nossa realidade, aqui, vão vir nos teve gente ajudar. fazendo isso, né? Teve gente que rezou para pneu. Veja, esse tipo de insanidade faz parte da humanidade. Nós somos assim, né? Nós temos uma dimensão racional e uma dimensão insana, né? Agora, não dá para você levar a sério isso não é coisa para papo de gente adulta, né? Quer dizer, vamos dizer assim, né? É uma onda afetiva que tentou se criar, que como qualquer fascismo tem isso. No nazismo e no fascismo havia isso também, né? Então nós não podemos desprezar a força disso. Mas nós não podemos emprestar seriedade ao discurso. Nós temos que demonstrar que é um discurso forte, maligno, que busca destruir a vida das pessoas, trazer dor e sofrimento para o nosso povo e que tem capacidade de fazer isso se a gente deixar, mas não é porque tem alguma seriedade, qualquer que seja, intelectual ou de racionalidade nos seus argumentos. Seria a hora agora, depois de 36 anos da nossa Constituição Cidadã, de fazer uma revisão disso, em função, por exemplo, da entrada das redes digitais, de toda essa mudança. Seria a hora de começar a se rever, porque o tempo hoje é outro, e talvez ou aquelas leis, como foram editadas em 88, resistem a essas mudanças ao tempo. Eu acho que primeiro que eu acho que quem faz uma Constituição analítica, o povo que faz isso, essas constituições muito extensas, está destinado a ter que mudá-la periodicamente, não tem jeito, né? Quando você tem constituições mais sintéticas e principiológicas, você vai mudando a interpretação para adaptar aos novos tempos, sem mudar o texto. Não tem grande alteração nisso que eu estou falando, porque também, você pega a Constituição americana, ela não mudou muito em termos de texto, né? Mas em termos de interpretação mudou brutalmente. Até a década de 50, Brown versus Board of Education, quase de 1954, se acreditava que os estados deviam ter autonomia, cada um, para decidir se havia ou não, se deveria ou não haver segregação racial em escolas, etc. Isso nos Estados Unidos. Isso, a partir dali não. Isso é considerado inconstitucional, ou seja, o sentido da Constituição mudou, né? Então é normal as sociedades irem fazendo adaptações aos novos tempos, digamos assim, né? E vamos ter que reconhecer, talvez não fosse nenhum momento de eu falar isso, mas a gente está batendo papo aqui, estamos só nós dois, né? Eu posso falar. A nossa Constituição tem erros mesmo, estruturais, né? Ela tem erros estruturais, a meu ver, que precisam ser corrigidos. Agora, tem uma parte da Constituição que deveria ser intangível, que são os nossos direitos.
É a Constituição, olha, juristas de outros países que A questão por alguma da razão, cidadania mesmo. é a questão dos direitos. Os nossos direitos são uma pauta generosa de direitos, muito bem construída. Isso nós deveríamos ter um pacto na sociedade de ser intangível. Agora, naturalmente, ali em 88, ela teve que abrigar vários interesses, né? Díspares da sociedade, Díspares. representadas nos constituintes. Né? Muitos interesses que não cabem no mesmo texto. Claro. Não, e que às vezes leva a contradições de sentido com a pauta ideológica da Constituição. Vamos dizer assim, a Constituição é uma Constituição, vamos dizer, iluminista, herdeira do iluminismo, né? Própria do liberalismo político, próprio do que nós chamamos de democracia constitucional. E você tem, às vezes, alguns dispositivos que são conservadores, que não deviam estar ali, tudo bem. Isso faz parte da composição de forças da hora de produção de uma Constituição. O que mais me preocupa é a estrutura de Estado, sabe, Chico? Nós temos uma estrutura em que o brasileiro tem uma coisa de querer juntar coisas diferentes para tentar dizer que está pegando bom dos dois lados, né? Tipo, casa uma mulher inteligente com um cara bonito. Só que, na realidade, o filho nasce feio e burro, e não bonito e inteligente, como era a pretensão. E nós tivemos, na hora de montar a nossa estrutura de Estado, nós fizemos um mix do modelo de controle de constitucionalidade norte-americano do Judicial Review com o controle político de constitucionalidade da Europa. Montamos um mix que só existe aqui. Isso levou uma forma de distribuição dos poderes inadequada mesmo. Porque nós temos um poder, o judiciário, com a capacidade de anular em abstrato atos dos outros poderes. Isso torna ele um poder superior aos outros poderes. Nos Estados Unidos, o judiciário decide como inconstitucional uma lei dentro de um caso concreto, João contra José, e aquilo repercute por causa do sistema de precedentes. Mas ele não anula a lei, ele diz que aquela lei é inconstitucional naquele caso concreto. Na Europa existe a anulação da lei em abstrato, mas isso se dá por uma corte constitucional que não é ligada ao judiciário. É uma corte constitucional não ligada a poder nenhum. Né? Essa corte fala para o próprio judiciário, né? Inclusive, ela declara inconstitucional atos do judiciário, atos do legislativo e atos do executivo. Ou seja, os poderes são iguais entre si, né? Tem uma certa igualdade. Aqui no Brasil, um poder tem a prerrogativa de anular em abstrato o ato dos outros. É uma disfunção. E são os três poderes. Agora, há um outro poder que não aparece como poder isolado, mas que pode mobilizar, inclusive, a ação do judiciário, que é a Procuradoria-Geral. O Ministério Público, que tem quase um papel de poder, né? Com tal autonomia que tem, né? Quase não, porque o Procurador-Geral da República pode arquivar o que chegar à mão dele e não encaminhar. Mas eu acho que algum dia, não agora, eu acho que nós não estamos no momento agora não podemos mexer em nada, né? Mas nós vamos ter uma nova constituinte originária. As pessoas ridicularizaram Dilma, porque ela propôs uma constituinte com poderes limitados. Eu defendo isso no futuro. O que é isso? É uma constituinte para mudar a estrutura de Estado sem mexer nos direitos. Mantém-se os direitos. Isso para mim é totalmente possível. Tem gente que fala, não, mas o poder constituinte originário não pode ter limites. Eu falo, onde está escrito? Até porque é uma incoerência lógica. Porque se o poder constituinte originário não pode ter limites, é ilimitado, não pode ter regra, ele já está aí cumprindo uma regra que é não poder ter limites. Certo. Ou seja, é óbvio que o poder, quem não tem possibilidade de ter limites é a vontade popular. Mas se a vontade popular instaura uma constituinte dizendo vocês têm mandato para decidir todas as questões, menos a questão dos direitos aqui, pode. O povo pode tudo em termos de uma democracia e em termos de, vamos dizer, de exercício do poder constituinte. Então, no futuro, eu acho que nós vamos ter que pensar isso, uma constituinte que possa mudar a estrutura de Estado brasileira, na minha opinião, e aí é opinião minha, isso é uma questão a debater, mas, na minha opinião, tem que constituir uma corte constitucional com mandato de preferência, uma corte constitucional à látere dos poderes, ou seja, que não seja parte do judiciário, nem do executivo, nem do legislativo, e que exerça pura e simplesmente funções de controle de constitucionalidade, não vai exercer julgamento penal, etc. e tal, né? Porque isso precisa fazer para poder equilibrar os poderes no Brasil. Isso parece secundário, não é? Isso é razão para muito problema que nós temos. Mas isso não pode ser feito no momento de instabilidade como estamos agora. Tem que ser num momento mais estável no futuro, em que a gente esteja no momento de uma democracia mais consolidada e tranquila, né? Quando o senhor olha para frente, né?
mais adiante, qual que é o seu sentimento? É de que vamos caminhar para alguma coisa melhor? Ou vamos ficar cada vez mais confusos? Aí eu acho que é um pouco Tem esperança? da ideologia de cada um. Eu sou um progressista, ou seja, um sujeito que tem uma ideia de que liberdade e igualdade não são incompatíveis ou competem entre si. Ou seja, um left-wing, né? Um sujeito que acha que só há liberdade quando há uma certa igualdade e só há igualdade quando há liberdade. Né? Se eu falo de uma sociedade não livre, necessariamente ela é desigual, ela tem quem manda e quem é mandado. Se eu falo de uma sociedade desigual, ela não tem liberdade, as pessoas de baixo não têm poder material para poder realmente decidir as coisas. Eu posso ter o direito formal a ir para a França, mas se eu não tiver dinheiro, eu não posso ir. Então, ou seja... Como às vezes alguém falava com meu pai, não, tem um absurdo, porque não vamos discutir esse país, né? Mas em Cuba as pessoas não podem sair de lá. Meu pai falou assim, aqui na favela do Cafezal também ninguém pode sair dali não, para ir para o exterior, porque não tem condição. Né? E as pessoas que pensam como eu, diferentes. Elas são esperançosas do futuro, né? Nós não temos aquele pessimismo, aquele niilismo, inclusive próprio do reacionarismo e do fascismo, que é um certo niilismo de sentido, né? Só vê a vida sob o ponto de vista estético. A gente vê sob o estético, mas para nós a gente acredita numa noção de justiça para governar a vida. Nós achamos que é possível alcançar uma sociedade mais justa, melhor, né? E eu tenho essa crença na humanidade. Eu acho que nós vamos passar pelos nossos filtros aí civilizatórios, não vamos morrer, né? O que significa dizer que vai ser um mundo de direitos, porque ou nós vamos ter um mundo de direitos ou nós vamos sucumbir como humanidade. O nosso destino... Que é um risco. Que é o risco. Que nós corremos. É um filtro civilizatório. Cair na mão da extrema-direita o mundo é um filtro civilizatório. A gente vai se liquidar como humanidade. Não é possível democracia e justiça num país de extrema-direita. Não é possível, porque a extrema-direita é racista, a extrema-direita é machista, ela é homofóbica, ela é aparofóbica, tem ódio da pobreza, ela exclui o diferente, ela constitui uma ideia de nação só para quem tiver a mesma cor, o mesmo segmento social, as mesmas crenças, né? Usa o negro, por exemplo, só como forma de propaganda, mas não quer um projeto social que incorpore a negritude que mora nas periferias. Né? Ou seja, o negro ao seu lado para fotografia. Para fotografia. Quando você está no poder, mas não para... Não para conviver. E quem convive com a elite sabe o quanto essa elite é racista em todos os sentidos, não só na questão étnica, racial, né? Mas na questão regional também. O quanto que o paulista e o carioca tem ódio do nordestino. Isso é a realidade que nós temos que falar no país. O sul do país mais ainda, né? O sul do país mais ainda. Nós temos um racismo que nos percorre, a eurodescendência que veio para cá, porque é própria do colonizador, e nós estamos conseguindo, a cada geração, com toda essa luta, e se livrando disso. Nesse sentido, a nossa Constituição, né, consegue melhorar um pouco a situação, porque isso era ignorado no passado. Isso era absolutamente ignorado. Por exemplo, a Constituição de 34 que você citou, muita gente fala como a nossa Constituição de Weimar, a nossa Constituição mexicana, né, que o México antes de Weimar decretou direitos sociais. Né? E realmente houve uma onda na década de 30 na América Latina de constituições sociais. E a de 34 estabeleceu direitos sociais. Só que você vai no artigo 138, quem estiver nos vendo aí pode pegar o celular aí e botar no Google. Você vai no artigo 138 da Constituição de 34, no inciso, na linha B, tá a eugenia como princípio da educação pública brasileira. Escrito. Quer dizer, a exclusão do negro, a hierarquia entre raças. A educação pública brasileira foi constituída para atender vamos dizer, as ondas de imigração branca europeia que vieram desde o fim do século XIX, para poder incluir uma parte dessas pessoas. Não é que não tem pobre que não foi atendido pela educação, branco que não foi atendido pela educação pública, não, tem, mas o que teve de educação pública foi para atender essa gente. Não é à toa que você olha as Forças Armadas, agora nós temos um general de divisão negro, agora, não temos nenhum do Exército, nunca tivemos na nossa história. Né? Você vai para o judiciário, é praticamente só gente branca. Né? Você vai para os tribunais superiores, vai para a Receita Federal, vai para as procuradorias, quer dizer, imensa. Não é à toa. Né? Indígena, negro, pobre em geral no Brasil, inclusive os brancos pobres, sempre foram excluídos. Né? Mas havia um arcabouço legal que garantia esses privilégios dos brancos, claro, dos machos. Né? Havia, ou pelo menos servia como sintoma de certos processos sociais que existiam. Eu falo, esse dispositivo da Constituição de 34
Vigeu pouco tempo, mas é um sintoma do que havia. Né? A Constituição de 88 foi um momento de libertação. Um momento em que a gente encontrou o iluminismo, uma vida mais civilizada. Né? Foi um momento muito raro na nossa história. Né? E hoje nós estamos lutando por isso, pela civilização, pela razão, pela ciência, pelos afetos, vamos dizer, que valorizem certas virtudes que a extrema-direita tem desvalorizado, virtudes de bondade, de coragem, de generosidade, de solidariedade, porque é o único modo da humanidade sobreviver. Aí está o conceito de pátria a que se referia o doutor Ulisses, né? Quando disse, traidor da Constituição é traidor da pátria. Mas é E isso. a pátria que ele acredita é a pátria desses direitos que a Constituição estabelece. Claro, quando atacam o Estado hoje em dia, eu tenho muito medo. Não porque eu gosto de Estado. Todo constitucionalista velho, que nem eu, com mais de 60 anos, desconfia do Estado. Eu tenho desconfiança do Estado. Mas quando ataco o Estado hoje em dia, eu desconfio muito e critico, porque eu sei que não estão atacando o Estado como aparelho e como autoridade. Estão atacando os direitos. É que não querem dar esse nome. Então, quando a extrema-direita hoje ataca o Estado, está atacando os direitos, não é o aparelho. Tanto que eles admiram muito, por exemplo, o Estado norte-americano, o maior Estado do mundo. O mais aparelhado Estado do mundo, o mais violento Estado do mundo. Né? Não é a violência do Estado, não é o aparelho estatal, não é a brutalidade do Estado contra as pessoas que eles estão contra. Eles estão contra os direitos, a melhor que parte esse do Estado garante. Que é a melhor parte desse Estado. Né? Então, a mim não engana esse tipo de discurso. É óbvio que eu tenho desconfiança do Estado, da burocracia, do poder entre os homens. Eu nasci desconfiado disso. E uso, inclusive, problemas que existem nos estados, né, para atacar a maneira de organização, inclusive a política. A corrupção, qualquer lugar que você mexe Se tem você corrupção, pegar usam sempre esse discurso. Tem um livreto, eu sempre indico para meus alunos, do Carl Schmitt, que eu admiro muito, é um nazista, mas eu admiro imensamente como pensador. Assim, um sujeito muito coerente, muito erudito. Mas tem um livreto dele, chama Crise da Democracia Parlamentar. Eu tenho certeza que se você ler sem saber quem é o autor, Chico, você vai concordar com 80% das coisas que ele faz de crítica à democracia. É lenta nas decisões, a principal crítica. O representante representa mais seus interesses do que os interesses do representado no parlamento. É uma série de críticas que nós vamos concordar aqui. Só que a finalidade da crítica, quando você está nesses momentos de ascensão do totalitarismo, você tem que fazer a crítica da crítica. A finalidade da crítica dele não é melhorar a democracia, a finalidade é destruir a democracia. Então nós temos que ter muito cuidado com as críticas que são feitas à nossa democracia hoje. Cabe um monte de crítica. A democracia é sempre um sistema imperfeito, é humano. É demasiadamente humano o sistema democrático. Então sempre cabe críticas. Né? O problema é que as críticas que são feitas hoje é para destruir a democracia, não melhorá-la. Eles querem destruir os direitos e não ampliá-los, não melhorá-los. Né? Eles querem transformar os direitos em privilégio, que é o direito sem limite. Né? Por que o direito tem que ter limite? Porque ele é universal. Os direitos são destinados a serem universais. Todos nós podemos ser titulares de direito. Se todos nós podemos ser titulares de direito, eu tenho que ajustar as prerrogativas dos meus direitos aos seus, para a gente poder conviver. Então, meu direito tem que ser limitado pelo seu. Quando eu falo num direito ilimitado, eu quero privilégio. O que é a ideia de liberdade? Eu ser dono do meu corpo e não poder ser dono do seu. O que eles querem? Eles poderem ser donos do corpo deles, serem donos do seu. Escravizar o outro. Mas é a elite natural. A ideia da elite natural que o tradicionalismo tem, eles estão recuperando. Né? Mas que é uma ideia nefasta para a história humana. Que só trouxe dor, sofrimento para a maioria das pessoas. E que usam, muitas vezes a gente está cansado de ouvir isso, né? Maus políticos para dizer que a política não presta. Claro. Né? A política não presta. Então, tem Não, que e a acabar política, com é que a política, ela é o lugar do humano, com todos os seus problemas. Né? Veja, tem certas formas religiosas que vão se preocupar muito com a alma e falar que o corpo é o lugar do pecado, da impureza. Na ciência também, dependendo da linhagem científica que você tiver, você também vai ver a racionalidade como lugar que alcança a verdade e o afeto, aquilo que perturba. Né? Ou seja, nós ainda não conseguimos ter uma visão integral do ser humano. Nós somos afeto e razão. A razão está permeada de afeto e a afetividade permeada de razão. Né? Nós somos esse produto. Né? Nós sobrevivemos por isso. Nós chegamos onde chegamos por causa disso. Né? E eu creio, francamente, que essa gente procura degenerar essas noções do afeto e da razão. Né?
Nós não temos uma doença da razão hoje em dia, nós temos uma doença dos afetos. O tipo de visão que se prega hoje em dia, que eu chamo de extrema-direita prega, é uma evidente dissintonia da pessoa com o seu sistema límbico, aquilo que a gente chama de psicopatia. Ou seja, eu não tenho culpa, não interessa o modo que eu ganho dinheiro, o importante é ganhar dinheiro, não há culpa. Eu não tenho empatia pelo outro, eu não me projeto no lugar do outro. Né? Quer dizer, ou seja, o outro praticamente não existe. Existe eu, as minhas necessidades, que são justificáveis em si próprio. Isso vai levar não ao vai fim levar da humanidade. a uma sociedade melhor. Não, ao Não contrário, vai levar ao uma fim da convivência sociedade. melhor. Ao fim da sociabilidade, eu não tenho dúvida. Mas eu acho que assim, esse é um momento de provação que a gente está, mas como dizia Nietzsche, o que não mata fortalece. A nossa democracia, eu tenho absoluta convicção, lá no fim da fila, talvez eu não veja, mas meu neto vai ver, uma democracia fortalecida no Brasil. O Brasil vai dar um grande salto humano nesse percurso que nós estamos tendo. Eu tenho absoluta convicção Neste disso. processo que começa agora, você acredita que nós vamos chegar a ver a punição desse pessoal? Eu creio que sim, porque o importante para mim, eu vou te ser muito franco, eu não acredito em cadeia, não. Nunca acreditei. Tudo que eu estudei na vida, em criminologia, sempre tive, sou constitucionalista, mas tinha algum interesse nisso, nunca me demonstrou, me deu confiança de que cadeia resolve o problema. Não é que resolve. Né? Mas é que cadeia tem uma forma simbólica importante para nós, como os crimes são políticos e atentam contra toda a sociedade, né? Elas têm um elemento simbólico de mostrar que a sociedade não aceita aquele tipo de comportamento. Então, é um momento É a maneira de dizer isso. É a maneira de dizer isso e deixar para as próximas gerações. Então, é um momento muito importante. Condenar essa gente não é ir contra os direitos. Condenar essa gente é fortalecer os direitos. Fortalecer o sistema democrático. Fortalecer a garantia de direitos. Mostrar que direitos humanos, democracia, é a forma como a sociedade brasileira escolheu para viver. Escolheu para crescer, para se desenvolver. E que não vai aceitar interrupção nisso. Porque a gente não é só a gente é quem viveu, como eu falei no começo da entrevista, e quem vai viver. Nós, vivos, não podemos abrir mão dos direitos. Nós recebemos eles dos nossos antepassados que morreram e sofreram por eles e temos o dever de entregar esses direitos para quem vai nascer. Isso, né? Para quem vai nascer. É um direito do meu neto, é um direito do filho do meu neto, é um direito do neto do meu neto. E eu tenho o dever de manter esses direitos vivos. Prender essa gente não é punir. Prender essa gente é libertar. Libertar a sociedade brasileira, garantir os direitos e garantir a democracia. Chegaremos a isso. Sem dúvida. Obrigado demais. Obrigado, Chico. Foi um prazer. Será que você conhece de verdade o processo de formação do Brasil? A história do Brasil? O processo de formação política do Brasil? Será que os livros que você leu, os professores que você teve, te contaram o que realmente aconteceu? Pois é, o ICL tem o prazer de lançar a sua primeira pós-graduação. Vai ser uma noite incrível, porque é um divisor de águas na nossa história e diria, até na educação do país. Uma pós-graduação com os melhores professores e professoras do Brasil, por um valor simbólico e em parceria com a FESP, a escola onde estudaram Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros grandes nomes do nosso país.